Oi pessoal, tudo bem? Hoje, dando continuidade aos nossos vídeos ligados à parte de mecanismo, hoje a gente vai ver, referente ao torno mecânico, como analisar, né, previamente um projeto, né, de uma peça e identificar suas características, né, para execução da mesma, né? E algumas definições, né, no caso, como tipo de equipamento, acessórios que vão ser utilizados, enfim. Bom, esse é o desenho, né, da peça que a gente vai estar trabalhando. E nesse primeiro a gente vai estar focando nessa parte de planejamento, né? Depois a gente vai para a parte de simulação de execução, depois a parte de controle dimensional. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que ficar aqui atento é justamente analisar se o equipamento que a gente vai utilizar, se ele tem alguma particularidade, né? Porque no caso do torno existem vários tipos de tornos, né? Então, esse primeiro momento é analisar esse tipo de equipamento, né? A peça, como ela está aqui descrita, ela possui vários diâmetros diferentes. Essa peça ela possui alguns chanfros, né? Justamente para quebrar a aresta. E ela não possui nenhuma operação interna, né? Então ela só tem perfilamento externo ou só tem usinagem externa. Então, com base nisso, aí a gente considera que é uma peça simples de ser executada. Então, um torno mecânico convencional é suficiente para essa execução, né? Que é o mais comum, né? Levando em consideração aí a fabricação dos mesmos. Bom, além disso, a gente deve observar o aspecto dimensional da mesma para observar a questão da seleção de instrumentos, né? Isso é importante para que na fabricação que venha a ser executada da mesma já esteja lá tudo separado, né? Bom, se a gente for observar aqui, esse desenho ele tem algumas tolerâncias primárias, né, que são essas daqui informadas, e as outras são tolerâncias secundárias, né? Então, assim, qual a diferença entre tolerância primária e tolerância secundária? Tolerância primária são aquelas que têm importância para o funcionamento do elemento enquanto quando montado, né, se transformando no conjunto mecânico, né? E as tolerâncias secundárias elas têm objetivo mais de controle que diz respeito a não utilizar excesso de material, né, volume de material. Então aí a gente tem duas dimensões principais e as outras não tem tolerância especificada, né? Então a gente considera como tolerância secundária. Então, com base nas tolerâncias primárias, que são essas duas aqui, a gente define os instrumentos, né? Essa aqui, ela tem tolerância de 2 centésimos e essa aqui tem tolerância de um décimo de milímetro, né? São tolerâncias relativamente não tão precisas, né? A de 2 centésimos ela tem uma precisão maior do que a de um décimo, né, enquanto sua execução. Essa de 2 centésimos, existem paquímetros quadridimensionais que possuem essa aproximação, né? Assim como paquímetros digitais que têm uma aproximação ainda maior, né? Uma precisão ainda maior. Então, nesse caso, para não trabalhar em cima da tolerância da peça, trabalhar com a precisão maior, um instrumento que tenha aí uma precisão de um centésimo é o ideal para essa execução de 9,5 milímetros mais 2 centésimos de milímetro, né? Que na sua interpretação significa que a peça ela vai poder variar de 9,50 milímetros até 9,52 milímetros, né? Ou seja, a gente tem aqui o mínimo e o máximo, né? Então, um instrumento de um centésimo
tá perfeito para ele. No caso, de baixo, né, esse aqui que é um décimo, existem paquímetros que possuem aproximação de 0,05, né, ou seja, 5 centésimos. Então, atende plenamente essa especificação. Essa tolerância de 45 mais um décimo significa que a peça ela pode variar de 45,00 até 45,10, né? Ou seja, um décimo aí de tolerância para a execução da peça. Então esses dois instrumentos são os ideais, né? O paquímetro digital de 1 centésimo e o paquímetro quadridimensional analógico de 5 centésimos. Fora isso, ela possui chanfros, né? O próprio equipamento, enquanto sua fabricação, ele permite que você venha a deslocar, né, o carro porta-ferramenta no ângulo ideal. Então aqui os ângulos todos eles são de 45 graus. Então o próprio equipamento ele vai dessa condição. Mas se você quiser ter mais precisão na verificação, você pode estar usando um goniômetro, né, que é um instrumento justamente para medir esses ângulos. Bom, fora isso a gente tem que ficar atento também com as ferramentas que vão ser executadas, né? Então nesse caso aqui, como ela só tem perfilamento externo, a gente indica, né, uma ferramenta para perfilamento voltada desbaste, uma para acabamento, e essa peça, né, para quem viu no último vídeo a simulação dela, ela vai ser cortada durante a própria execução, né, como o pessoal chama sangrar, né? Então, como ela vai precisar fazer esse corte, ela vai precisar de uma ferramenta para corte, né, ou sangrar, né? Então, são essas três ferramentas que vão ser necessárias, né? Então, quando a gente for fazer a simulação, a gente vai especificar o tipo, as características específicas da ferramenta, tá bom? Para essa execução. Então veja que a gente está lembrando o detalhe seguinte, né? O objetivo desse vídeo é mostrar a dinâmica como um todo, né? Em outros vídeos a gente vai falar especificamente sobre as características e das características, seleção de ferramentas, enfim, vai ser uma série de vídeos aí bem longa. Bom, no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre a simulação de execução e alguns parâmetros, né, no que diz respeito à simulação. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.